Herança, testamento, inventário. Saiba como funciona a partilha de bens. Solta a vinheta. Falar sobre morte ainda é considerado um tabu para muitas pessoas, mas há muitos assuntos ao redor dessa temática que precisam ser explorados para que se tenha conhecimento a respeito de situações importantes. Você sabe como funciona um testamento? E o que é inventário? Para onde vai a herança após a morte de um parente? Confira os detalhes neste vídeo. Herança. Após a morte de um familiar, o direito à herança entra em pauta. Trata-se do repasse de uma parcela dos bens de uma pessoa que morreu aos herdeiros necessários, que são, por lei, o cônjuge sobrevivente, os filhos e os pais. Essas pessoas têm garantido o direito de receber a metade dos bens do morto, e essa parte não pode entrar no testamento. A outra metade dos bens poderá ser indicada por meio do testamento. Testamento. O testamento é um documento feito por uma pessoa para expressar o seu desejo a respeito da distribuição dos seus bens após a sua morte. Trata-se da última vontade de uma pessoa. Aqui será apontada a outra metade dos bens, a que não será diretamente repassada aos herdeiros e que é dividida em 3 categorias: público, cerrado e particular. Testamento público é a modalidade mais comum do testamento. Acontece da seguinte forma: o interessado expressa o seu desejo a respeito do repasse dos bens a um tabelião, que reproduz as palavras ditas em um livro de notas e executa a escritura pública de testamento. Além do tabelião e da assinatura do testador, é preciso ter a presença de 2 testemunhas. Testamento cerrado. Acontece quando o testador entrega a um tabelião o seu testamento por escrito. O documento pode ser escrito tanto pelo testador quanto por uma outra pessoa de sua confiança. No ato da entrega é preciso que as 2 testemunhas acompanhem o testador. O tabelião dará andamento ao auto de aprovação e cerrará, ou seja, lacrará o testamento. O documento não será revelado às testemunhas e ao tabelião. Só se revelará o conteúdo do testamento após a morte do testador e quando for dado início ao procedimento judicial necessário para tal. Testamento particular. Documento escrito pelo testador ou por terceiros, sendo assinado diretamente pelo testador. A principal diferença em relação às modalidades anteriores é que não será necessária a presença e o registro de um tabelião. Para obter validade jurídica, deverá ser lido à frente de 3 testemunhas, que terão os seus documentos registrados no documento. Sucessão patrimonial. É o processo de repasse dos bens de um morto aos seus herdeiros. A sucessão patrimonial esclarece a ordem e a quantidade de bens que serão transmitidos para as pessoas que, por lei ou por testamento, terão direito. Pode acontecer de 2 formas. Na sucessão legítima, o patrimônio é transferido aos herdeiros estabelecidos por lei, ou seja, herdeiros necessários. Já no caso da sucessão testamentária, a transferência dos patrimônios é feita de acordo com a vontade do morto,
seguindo o que foi escrito no testamento. Inventário judicial. O inventário é um importante documento que precisa ser feito para que ocorra a transferência de bens de um falecido a seus herdeiros. No inventário são descritos os bens móveis, imóveis, direitos e obrigações do morto. É ele que tornará concreta a divisão e transferência dos bens e pode ser feita de duas formas. A primeira delas é o inventário judicial. Ele é realizado com o auxílio de um advogado e é obrigatório sempre que houver testamento, quando não houver acordo sobre a partilha ou quando houver herdeiros menores de idade. Inventário extrajudicial. É realizado por meio de vias administrativas. Não há a necessidade de ação judicial e pode ser feito quando não houver testamento, quando os herdeiros forem maiores de 18 anos e houver consenso a respeito da partilha. É um processo mais ágil e por isso tem sido mais utilizado em casos em que não há desavenças a respeito da herança. Partilha de bens. É o processo de transferência de bens realizado após a conclusão do inventário. É por meio da partilha que cada um dos bens do falecido é repassado aos seus herdeiros que têm direito por lei. Normalmente, o cônjuge tem direito a 50%, enquanto o restante é dividido igualmente entre os filhos. Petição de herança. Ocorre quando há herdeiros desconsiderados na partilha, como filhos fora do casamento, por exemplo. Nesses casos, é considerada a petição de herança por meio de uma ação judicial. O juiz vai julgar o caso e considerar se os argumentos são válidos para que o requisitante seja colocado na partilha. Sobre partilha. Acontece quando um herdeiro se sente injustiçado ou prejudicado pela partilha de bens. Nesse caso, será feito um aditamento sobre a partilha original, para que os bens sejam avaliados e repassados de forma justa entre todos os herdeiros. Com informações de bol.ol.com e imagens da internet.